Sul-Americana que tem Corinthians e Nacional Paraguaio, Nacional do Paraguai. O jogo é no Paraguai, né? O jogo é no Paraguai, que acontece na terça-feira, às 7 horas da noite, Alain. Inclusive esse jogo o Corinthians enfrenta o lanterna do grupo, né? Precisa ganhar. Esse jogo na terça-feira, às 7 da noite, com transmissões da ESPN e do Star Plus, narração do Fernando Nardini, comentários do Fábio Santos, ex-jogador do Corinthians, inclusive, do Mário Marra e análise de arbitragem do Leonardo Gaciba. E é importante até destacar como algo de mídia esportiva, né? Agora há pouco falávamos da Libertadores da América e eu destacava aqui que às 9 da noite a ESPN e o Star Plus terão a exclusividade de Palestino e Flamengo. E às 7 da noite eles vão ter exclusividade de Nacional e Corinthians. Então imagine qual é a expectativa de audiência da ESPN para 2 jogos exclusivos dos 2 times de maiores torcidas do Brasil em sequência, 7 e 9 da noite. Realmente deve ser uma terça-feira empolgante e emocionante para quem trabalha lá na ESPN, porque deve dar uma grande audiência realmente. Então, repetindo, Nacional do Paraguai e Corinthians, ESPN e Star Plus, nesta terça-feira, às 7 da noite. O que a gente pode esperar em campo desse jogo, Marinho? E deixa eu colocar mais uma pimentinha nessa expectativa de audiência gigante da ESPN para esse confronto, porque são 2 times, o Flamengo e o Corinthians, que não bastasse terem tantos torcedores espalhados pelo país inteiro, são 2 times que demandam curiosidade, porque os 2 não estão bem, assim, não estão firmes, né? O Flamengo oscilando, o Corinthians ensaiando, quem sabe, uma tentativa de recuperação. Então, mesmo quem é alheio, né, quem não torce para o Flamengo e quem não torce para o Corinthians, está curioso para saber que Corinthians é esse, que Flamengo é esse. Então, a expectativa é realmente muito alta para a atenção do país inteiro voltada para esses 2 jogos. Dentro de campo, o Antônio Oliveira, técnico do Corinthians, ele foi taxativo. Ele disse que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana, então, para o Corinthians, fica em segundo plano. Hoje o Corinthians está fora da zona de classificação para a próxima fase. Lembrando que a Sul-Americana tem aquele sistema de que o primeiro avança para as oitavas de final e o segundo vai para um play-off contra os terceiros colocados que caem da Libertadores. Dentro de campo, o Antônio Oliveira conta com o retorno do Yuri Alberto, depois de uma lesão, e também com o zagueiro Gustavo Henrique, que teve dengue, então precisou se recuperar dos efeitos da doença, está voltando a ficar à disposição. Resta dúvida sobre a escalação do Corinthians, que saiu uma hora antes da bola rolar, porque o técnico pode rodar o elenco, pode fazer algumas alterações em razão de dar prioridade ao Campeonato Brasileiro. Dito tudo isso, independente do time que estiver em campo, eu acho o Corinthians mais forte que o Nacional do Paraguai. Mas por tudo que está passando o Corinthians, com turbulência fora de campo, mudança na direção, acusações de parte a parte, eu acho que dá empate a partida pela Sul-Americana, Alain. Eu vou divergir. Eu acho que o Corinthians ganha esse jogo. O que eu vi do Nacional do Paraguai até agora não tem condição. Tem 1 ponto conquistado, é o Lanterna, é claramente a 4ª força do grupo, e o Corinthians precisa muito dessa vitória. Se ele for priorizar o Brasileirão, e aí não tem jeito, né? A Sul-Americana é um campeonato mais difícil. Você pode explicar na sequência, inclusive, a diferença em relação à Libertadores em termos da fase de grupos, porque só um classifica diretamente para as oitavas de final, né? Então, o Corinthians precisa demais dessa vitória. A gente tem o Argentinos Júnior com 6 pontos, o Racing do Uruguai com 5, eles se enfrentam, e o Corinthians com 4, o Nacional com 1. Então, o Corinthians precisa demais dessa vitória, precisa sim botar um esforço a mais ali, porque a Sul-Americana, querendo ou não, é prestígio, é dinheiro, é conquista continental. Não dá para ficar olhando desse jeito, não. Acho que o Corinthians vai para ganhar e ganha. O regulamento da Sul-Americana é o seguinte, ó, o primeiro colocado de cada chave pula para as oitavas de final. O segundo colocado da chave cai no play-off contra os terceiros da Libertadores, né? Terceiros da Libertadores caem, vão contra os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana. Terceiro do grupo está fora, não disputa mais nada, e o quarto, então, né? Muito obrigado, um forte abraço, e não joga mais a competição continental. Essa é a condição, tem que ser primeiro para pular para as oitavas, já está garantido uma fase adiante. Se for segundo, pode pegar um time difícil, né? Porque os que vêm da Libertadores normalmente são equipes mais qualificadas do que essas que disputam a Sul-Americana. Qual?